Pessoal, eu já acabei a classe célula, mas eu quero falar uma coisa para vocês. Gostaria muito que vocês prestassem atenção no que eu vou dizer, tá? O computador, por mais rápido que ele seja, por melhor eficiência que seja o seu computador, tá? Pode ter 8 núcleos, ou até hoje em dia o melhor é o 4 núcleos com 4 threads, né? E por melhor que seja o seu computador, dependendo de como você fizer seu programa, ele vira uma carroça. Então eu fiz a célula de carga do jeito usando shape, né? Quer dizer, cada hora que ele vai desenhar, uma célula de carga na tela do computador, ele vai desenhar mas um monte de vetor, tá? Principalmente que eu fiz a célula de carga, para quem prestou atenção, viu que eu fiz com degradê. Então todo aquele degradê lá, ele fica montando, né? Ele fica montando do zero. Vamos executar o programa aqui, ó. Eu criei a classe célula de carga, tá? É padrão eu colocar sempre a posição X e a posição Y, tá? Tá aqui, ó, posição X, posição Y, o tamanho, e aqui vai o texto que eu vou escrever. O texto aqui no caso é uma célula de carga, e mais a string do valor que eu estou contando, tá? Ele começa com 0, eu fico aqui somando para ver quantas células eu criei. Ah, mas não era mais fácil multiplicar linha por coluna aqui em cima? Óbvio, né? Para quem estiver olhando o programa aqui já, vai estar vendo que eu vou fazer célula de carga em tantas linhas e em tantas colunas. Vamos lá, vamos executar. E vou usar também o gráfico. Vamos executar aqui, ó, tá aqui, ó. Tá? Então tá, tem 3 células de carga, tá? Se eu clicar com o botão direito em cima da célula de carga, ele vai gerar o gráfico, tá? O gráfico vai seguir os valores. Se ele ficar negativo, de baixo para baixo do zero, ó, sobe, desce, tá? Se eu clicar com o botão esquerdo, some o gráfico. Não estou mais ampliando a célula de carga, tá? Quando eu falo célula de carga, é o reloginho, tá? Fique claro para vocês aí. Por enquanto eu estou lendo o valor do mouse, porque é só colocar o valor, tá? Ó, todos eles têm o gráfico. Os gráficos são iguais, né? Olha. Todos os gráficos iguais, vamos estabilizar aqui, ó. Só que vocês começam a perceber que começou a ficar lento. Por que ele começou a ficar lento? Porque quando ele vai fazer todos esses degradês aqui, ó, ele monta do zero, tá? E quando ele vai montar o gráfico, ele monta o gráfico do zero. E não é o jeito certo. O jeito certo, deixa eu estabilizar o gráfico aqui. Vocês concordam comigo que o gráfico ele é igual? Ele só fica deslocando? Então por que eu crio o gráfico do zero? Eu não vou fazer isso para vocês, né? Vocês agora têm que começar a pensar em otimizar o seu programa. É muito melhor você usar o vetor USVG, mas vocês, ao invés de ficar toda hora desenhando isso daí do zero, vocês criam uma imagem e ao invés de ficar desenhando toda hora isso daí no computador, você gera a imagem. Aqui embaixo, ó, tá falando o tempo. Tá, 250 milissegundos para desenhar esses 3 gráficos e tudo mais. Tá, estou com 30 frames por segundo e ele está demorando, usando exatamente esse tempo. Só que o que eu vou fazer? Eu vou começar aqui agora. Vou apagar, apagar, tá? Vamos fazer aqui 5 linhas. Ele está com 50 milissegundos, ele está desenhando tudo, tá? Ele quase que não perde tempo para desenhar, ele é bem otimizado. E o gráfico ele vai montando, ó. Se eu colocar outro gráfico aqui embaixo, e outro gráfico aqui, e outro gráfico aqui, e outro gráfico aqui embaixo, o negócio começou a ficar uma carroça, porque ele está montando isso daí. Por mais rápido que seja o computador, o meu aqui é sei lá que micro que é, mas tem 4 núcleos. Só que o jeito que está programado essa célula de carga, eu não estou usando thread. Então, para eu conseguir mostrar todos os gráficos em tempo real, eu preciso jogar esses gráficos dentro de uma thread. Tá? E não é objetivo eu ficar criando um monte de célula de carga uma em cima da outra, porque nem dá para ver os gráficos um em cima do outro. Né? Eu teria que otimizar. Então, por isso que no termômetro eu tiro o mouse de cima, o gráfico sobe, que é para evitar dele ficar desenhando um monte de gráfico. Né? Ó. O grafiquinho está perfeito. É a mesma classe do termômetro, o gráfico. A única coisa que eu coloquei o zero na temperatura, no controle, né? Eu coloco zero na criação, na sala de carga. Aqui, ó, vamos achar onde que faz a criação dele aqui.
Ó, coloca um zero aqui, ó. Eu faço um gráfico de 100 por 100, né, de 200 por 100, né, porque ele é menos 100 aqui, com a temperatura de controle zero, para usar o mesmo e mando o texto que eu estou recebendo lá de baixo. E ele gera o texto para todo mundo, né, ó. Esse aqui deve ser o número 3. Ó, célula de carga número 3. Né? Isso aqui, célula de carga número 0. Ele coloca o texto aqui pra gente. Tá? Então o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: vocês precisam agora começar a colocar o gráfico dentro de uma thread para ficar bonitinho, para você conseguir gerar. E esse desenho aqui, toda hora ele está dizendo zero. Todo esse degradê aqui, ó, ele faz uma linha por vez para fazer esse degradê. Ele faz uma linha por vez para desenhar esse azul aqui com degradê. Então vocês precisam otimizar o seu código, né? Olha que frescura. É legal fazer isso? É legal. Só que vamos gerar uma imagem e ao invés de ficar gerando esse shape do zero, gerar uma imagem. Eu aqui não estou gerando imagem, eu estou gerando o shape do zero. Tá? Eu estou imprimindo o shape do zero. Se bem que ele otimiza muito bem isso daí. Tá? Mas mesmo assim ele está desenhando. Ele está... É muito complicado vocês fazerem um programa desse jeito. De repente começa a ficar lento, vocês têm que entender por que está lento. Não é? Aqui, ó, olha o tamanho do draw aqui, ó. Eu faço a leitura do tempo, tá? E aqui embaixo eu mando mostrar o tempo. Nada mais fácil do que mostrar. Eu dou show aqui, ó, a célula X de show, eu dou show. Aqui eu faço a leitura do mouse, tá? Inverto o valor, que ontem eu mexi o mouse para a direita, o botão é para a esquerda, né? O ponteiro, a agulha é para a esquerda e quando é para a esquerda, a agulha é para a direita. Só estou invertendo aqui o valor para ficar certinho. E aí eu dou um set aqui, ó, da leitura, tá? Aí o que vai acontecer? E eu mostro o tempo, não tem mais nada. Eu tirei as funções do pressionamento do mouse e coloquei dentro da célula. Tá aqui, ó, mouse over se estiver em cima. E se eu estiver clicando com o botão direito, eu mando mostrar o gráfico. Se não, se eu clicar com o botão em cima do botão, com qualquer outro botão, né, ou com a rodinha, ou com o botão esquerdo, eu desligo o gráfico. Tá? Então não tem nada demais aqui, ó. E é muito simples desenhar com shape. Tá? Ó, eu coloquei o shape aqui e eu estou mostrando. Eu carrego os valores. Tá certo, pessoal? Então, vocês precisam agora prestar atenção como vocês vão desenhar. Vocês querem 50 gráficos na tela, vocês vão ter que fazer por thread, a maioria dos gráficos. Ou então, não ficar redesenhando o gráfico do zero. Você só... você tem um array copy, né? Você tem esse comando de array copy, tem até uns comandos que você consegue copiar o array copy por coluna, né? Você consegue rotacionar o array e inverter a forma de leitura dele. E vocês fazem uma cópia do array do que já está criado. E só acrescenta o que é de novo, de atualização, né? Não fica que nem eu fiz aqui do zero, ficar fazendo isso. Vamos colocar agora bastante reloginho na nossa tela aqui, ó. 5 por 5. Aí, ó. Todos reloginhos, bonitinho, ó. Ele funciona bem pra caramba. Os ponteiros estão obedecendo. Você começa a perceber que ele começou a ficar um pouco lento a resposta, né? Aqui eu tô fazendo. Se eu começar a acionar gráfico aqui, ó. Acionei um gráfico aqui desse aqui, ó. Tem algum errinho de cálculo, tá entrando dois gráficos ao mesmo tempo. Ó, entrou outro gráfico aqui. Ó, já está dando 500 milissegundos, meio segundo para ele fazer. Já comecei a perder valores, né? O gráfico começou a ficar errado, porque ó, está com 600 milissegundos. Já não serve mais a função do gráfico. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: vocês precisam otimizar o programa, tá? Então, a função dessa aula de hoje é explicar a otimização do programa. Vamos colocar 10 reloginhos na tela. A resposta está boa ainda, ó, com todos esses reloginhos. Tá, mas se a gente transformar tudo isso daqui em imagem, o programa vai ficar bem mais rápido. Eu não estou usando o thread, tá? Porque na verdade o processing, a void draw aqui já é uma thread, tá? Isso daqui para o processing já é uma thread. Tá? Então a gente está rodando dentro de uma única thread, mostrando todos aqueles relógios. Tá certo, pessoal? A gente volta daqui a pouco.